Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre os 37 santos brasileiros, incluindo todos que viveram e atuaram no Brasil, mesmo que tenham nascido em outros países. A primeira santa reconhecida como brasileira foi Amabile Lúcia Visintainer, mais conhecida como Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Nascida na Itália, em 1865, Amabile emigrou para o Brasil com sua família ainda criança, estabelecendo-se em Nova Trento, Santa Catarina. Desde cedo, demonstrou um profundo desejo de cuidar dos doentes e dos pobres. Em 1890, junto com uma amiga, fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, dedicada a acolher pessoas marginalizadas, imigrantes e doentes. Madre Paulina foi canonizada em 19 de maio de 2002 pelo Papa João Paulo II, sendo lembrada pela sua vida de caridade e serviço aos mais necessitados. Ela faleceu em São Paulo, no bairro do Ipiranga, em 1942. Antes dela, outros 3 missionários jesuítas, mortos no sul do Brasil, já haviam sido canonizados. São Roque Gonzales de Santa Cruz, paraguaio, e os espanhóis São Afonso Rodrigues e São João del Castilho foram martirizados em 1628 enquanto evangelizavam os povos indígenas na região das Missões, entre Brasil, Paraguai e Argentina. São Roque Gonzales, nascido em 1576, já era um sacerdote dedicado à evangelização indígena quando fundou algumas das primeiras reduções jesuíticas. A missão, no entanto, foi recebida com hostilidade por alguns líderes indígenas. Em 15 de novembro de 1628, São Roque foi morto a golpes de tacape. Seus companheiros, Afonso e João, foram martirizados pouco tempo depois. Os 3 foram canonizados pelo Papa João Paulo II, tornando-se conhecidos como os Mártires do Rio Grande do Sul. O primeiro santo brasileiro nascido no Brasil foi reconhecido apenas em 2007, durante uma missa em São Paulo celebrada pelo Papa Bento XVI. Santo Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão, nasceu em 1739 em Guaratinguetá, São Paulo, em uma família profundamente religiosa. Desde jovem, dedicou-se à vida franciscana e se tornou conhecido por suas orações e pelas pílulas de Frei Galvão, feitas de papel com uma oração que muitos acreditam ter poder de cura. Frei Galvão fundou o Mosteiro da Luz em São Paulo, onde viveu até sua morte, em 1822. Sua santidade e caridade com os doentes e necessitados o tornaram um dos santos mais queridos do Brasil. Em 2014, o Papa Francisco declarou santo São José de Anchieta, um jesuíta espanhol nascido em 1534. Anchieta chegou ao Brasil em 1553 com apenas 19 anos para trabalhar na evangelização dos povos indígenas. Ele se destacou por aprender a língua tupi e criar uma gramática que ajudou outros missionários a se comunicarem com os indígenas. Anchieta foi um dos fundadores da vila que daria origem à cidade de São Paulo e teve papel importante na criação da cidade do Rio de Janeiro. Conhecido por sua vida de virtude e sacrifício, Anchieta foi proclamado um dos padroeiros do Brasil pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Em 15 de outubro de 2017, o Papa Francisco canonizou de uma só vez 30 brasileiros, em uma prática comum de seu pontificado conhecida como canonização coletiva. Esse grupo, conhecido como os Mártires de Cunhaú e Uruaçu, inclui leigos e religiosos que foram mortos em 1645, no Rio Grande do Norte, durante as invasões holandesas ao Brasil. Eles foram martirizados por se recusarem a renunciar sua fé católica, e seu testemunho é lembrado como um marco da resistência religiosa na época das invasões. O primeiro massacre aconteceu em Cunhaú, uma pequena aldeia que hoje faz parte do município de Canguaretama, Rio Grande do Norte. No dia 16 de julho de 1645, um grupo de fiéis estava reunido para missa na capela de Nossa Senhora das Candeias. Durante a celebração, os soldados holandeses e mercenários indígenas potiguares entraram na capela e bloquearam as saídas, impedindo qualquer fuga. O padre André de Soveral, que estava celebrando a missa, foi o primeiro a ser atacado. Mesmo diante da ameaça, ele encorajou os fiéis a manterem a fé e a rezarem. Todos na capela foram brutalmente assassinados. Entre as vítimas estavam agricultores, comerciantes, famílias inteiras e crianças, que foram mortos por se recusarem a renunciar ao catolicismo. Já o segundo massacre ocorreu alguns meses depois, em 3 de outubro de 1645, em Uruaçu, uma localidade que fica próxima ao atual município de São Gonçalo do Amarante. Um grupo de católicos havia sido capturado e estava sob vigilância. Eles foram instigados a renegar a fé católica, mas se recusaram. Entre as vítimas estava Mateus Moreira, conhecido por suas últimas palavras, que testemunham sua fé: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento".
Ele teria pronunciado essa frase enquanto seu coração era arrancado. Assim como em Cunhaú, os fiéis de Uruaçu foram mortos pela sua fidelidade à fé católica. A mais recente canonização de um brasileiro foi a de Santa Dulce dos Pobres. Nascida em Salvador, Bahia, em 1914, como Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, Irmã Dulce entrou para a vida religiosa ainda jovem e ficou conhecida por seu trabalho incansável com os pobres e doentes. Ela fundou as Obras Sociais Irmã Dulce, um complexo que inclui hospitais e orfanatos que ainda hoje atende milhares de pessoas carentes. Irmã Dulce faleceu em 1992, aos 77 anos, e foi canonizada em outubro de 2019 pelo Papa Francisco, sendo a primeira santa nascida no Brasil no século XX. Esses santos representam diferentes aspectos da história do Brasil e deixaram um legado de fé, serviço e sacrifício, inspirando milhões de brasileiros ao longo dos séculos.